Boa tarde a todos, todas. Nós vamos dar, então, continuidade. Da legislação da educação infantil, como toda e qualquer legislação da educação brasileira, né, as políticas públicas, quem tem formação em políticas públicas sabe bem isso, de que a legislação ela é feita em continuidade, na medida que a gente vai necessitando, né, de aperfeiçoar essa legislação, que às vezes já está lá na Constituição, como é o caso da educação infantil, mas que ela vem sendo depois desdobrada nas discussões e nos pareceres do Conselho Nacional de Educação, nos conselhos estaduais de educação e nos conselhos municipais de educação. Então, os marcos legais são sempre a primeira etapa da discussão da política pública da educação. Quando a gente quer saber qualquer coisa, da onde vem, qual é a origem, onde começou, a gente tem que ir para a legislação. E claro que eu sei que tem muita gente que não gosta de legislação, porque legislação tem data, é marco legal, tem tempo, né, tem contexto, e hoje, né, a gente não tem que valorizar um pouco a data, tem que nem saber o número do parecer, nem o número da lei, que isso a internet veio para nos ajudar e facilita. Mas a gente tem que saber aquele marco legal, o que traz, o que para a educação infantil ele nos mostra, né? E na Constituição de 88, inclusive tem um slide depois dos marcos legais, que tem um pouco ali, a doutora Lília colocou, nós acabamos discutindo e colocamos a capinha dos livros para ficar na lembrança, né, na mente de onde está essa legislação. A Constituição de 88, eu acho que ela está procurando aí, está logo abaixo, aí, isso, mas eu quero que você volte para mim nos marcos legais, né? Olha, a Constituição, LDB, o ECA, as diretrizes, né? Esses textos estão aqui numa cronologia de 1988 com a Constituição Federal, que já traz a questão da educação, lá no artigo 212, 11, 12, 13, né? Tem um capítulo inteiro na Constituição Federal que fala da educação brasileira. Ali estão os marcos principais da universalização da educação, das etapas da educação, e já colocam a educação, né, básica como tendo a primeira etapa sendo a educação infantil, depois o ensino fundamental e depois o ensino médio. E é muito importante a gente olhar para o marco legal e perceber, por exemplo, na questão da Constituição, que ela traz as etapas, mas depois a BNCC vai falar, o texto vai falar como interligar a educação infantil com o ensino fundamental. Elas são etapas, né, são nominadas assim, educação infantil e ensino fundamental, ensino médio, mas há uma transição nisto, né? E o que a gente tem que olhar é o aluno sai lá da pré-escola e ele vai para o ensino fundamental, ele é o mesmo, né? Então, há que ter uma continuidade e a gente tem que saber bem hoje, pela própria BNCC, o texto da educação infantil da BNCC traz essa interligação, que é muito importante. Então, nós gestores, nós diretores, nós professores, quem trabalha com educação infantil tem que saber como isto se dá. Tem muita gente que acha que só levar os alunos lá da pré-escola, na escola de ensino fundamental, para conhecer a outra escola já é suficiente. Não é. Na verdade, a gente teria que passar todo um relatório desse aluno que é uma criança, mas é sujeito histórico, tem um contexto, mora numa família, vive num bairro, estuda naquela escola, como é que ele vem da pré-escola para o ensino fundamental e como é que se dá essa continuidade? Então, a Constituição traz é o grande marco legal que nós temos em alguns artigos, um capítulo lá inteiro falando da educação.
Depois, em 1996, se aprovou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E pela primeira vez em todas as leis de diretrizes e bases de educação que nós temos no Brasil, essa foi a primeira que trouxe um capítulo sobre a educação infantil. Então, também nós temos que conhecer esse capítulo da educação infantil e saber realmente o que a lei determina para a educação infantil. Ela, inclusive, não é a mesma desde 96, ela foi sendo modificada. Aqui mais para frente, em 2009, quando saíram as diretrizes, né, nós vamos ampliar o aspecto da educação infantil e o marco legal no Brasil. Depois, não tinha dinheiro para a educação infantil, a emenda 59, que vai falar dessas diretrizes e que vai obrigar os alunos serem matriculados na pré-escola, e o Plano Nacional traz isso muito claro, até 2016, 4 e 5 anos tem que estar matriculado na escola, isso aconteceu depois. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a legislação, os marcos legais, eles vão se ampliando, há um desdobramento e um aperfeiçoamento da legislação brasileira para a educação. O referencial curricular nacional e as diretrizes, elas são gestadas lá depois da LDB e elas vão trazer diretriz, né? Uma coisa mais ampla. Veio aquele livrinho que tem as carinhas da educação infantil e trouxe as diretrizes nacionais para todo o território brasileiro de como a gente devia começar a trabalhar a política nacional de educação infantil. E quando surgiu a Política Nacional de Educação Infantil, ela é muito nova, porque assim, ela foi se desdobrando, a gente saiu lá da assistência social que cuidava, né, das crianças nessa faixa etária para vir para a educação, mas nós tivemos anos para ir construindo essa Política Nacional de Educação Infantil. E a primeira coisa que o Ministério da Educação fez foram os parâmetros nacionais de qualidade e infraestrutura de educação infantil. Creche pré-escola não pode acontecer numa infraestrutura que não atenda a criança. Então, de repente, começaram no Brasil a atender criança em creches que não eram apropriadas, não tinham infraestrutura, né? E muitas até hoje não têm. Já estamos em 2023. E, infelizmente, mas aqui tem um trabalho, inclusive, muito grande da Maria Malta Campos, que trouxe, né, Marlene, trouxe para a educação infantil essa qualidade da infraestrutura. Ela descreveu num parâmetro o mínimo que uma creche poderia ter. Isso. E vocês têm lá um centro de educação infantil da creche escola, do programa creche escola, que é uma maravilha de infraestrutura, mas talvez ainda a gente não tenha nessa infraestrutura que o MEC agora e o Estado de São Paulo criou, ainda tudo aquilo que precisa ter numa creche, porque a gente precisa começar a fazer política intersetorial. A questão da saúde, do social e da educação tem que se juntar, e a legislação pede isso, né, para que a gente possa atender essas crianças de um modo muito, muito perfeito, muito bom, com qualidade, como vocês já viram um pouco ontem. Então, dos parâmetros, quando saíram os parâmetros de qualidade de infraestrutura, começou a se pensar na questão do recurso financeiro para a educação infantil. Como é que a gente vai fazer uma estrutura adequada se a gente não tem dinheiro, se os municípios não têm o recurso? O recurso, antes do Fundeb, a gente tinha o Fundef. E o Fundef era específico para o ensino fundamental, ele não era para a educação básica como um todo. E aí, o que aconteceu? Quando veio o Fundeb, né, em 2007, começou a se estruturar em 2008, veio já o recurso para os alunos da educação infantil, o valor aluno ano, ainda também proporcional, muito pouco para aquilo que precisa de gasto numa creche, numa pré-escola, mas pelo menos a gente já começou a ter
os municípios passaram a ter um pequeno recurso. Sim. Aí vejam como vai ampliando. Do Fundeb, nós vamos ter as diretrizes e a emenda, esse EC aqui é da emenda constitucional número 59. O que eu vou pedir para vocês é que, na medida do possível, depois, cada diretor, cada um de vocês, faça uma caixinha de legislação lá no seu computador e baixe esses marcos legais para, de vez em quando, consultar, ver, olhar um pouco para o que diz, né, o marco legal. Aqui não, eu acho que nós esquecemos, mas tem o parecer do Conselho Nacional número 20, que é de 2010 e que é um marco também que precisa, né, nos diz muito como deve ser a educação infantil no Brasil. Bom, por fim, aqui 2013 e 2014, a gente tem a alteração da LDB com a prioridade para a pré-escola e temos o Plano Nacional de Educação de 2014, que nos dá a meta. O plano traz uma meta dizendo que todas as crianças brasileiras de 4 e 5 anos devem estar matriculadas na pré-escola. Isso ainda não aconteceu no Brasil, né? Mesmo com toda a questão da busca ativa, de divulgar para os pais que esse período escolar é muito importante, ainda temos muitas crianças nessa faixa etária e na de creche de 0 a 3 anos e 11 meses que estão fora da escola. Por isso, há essa demanda ainda que o Brasil tem que corrigir, para que depois a gente possa ter vaga para todo mundo. Eu sei que não é o caso de vocês aí na Ilha Comprida, porque olha o que os marcos legais fizeram. Esse município foi se organizando de modo a poder atender essa faixa etária. E aí o próprio Ministério da Educação e o INEP vai nos dando o montante, mostrando no gráfico quanto nós já estamos atendendo e quanto nós ainda precisamos atender. Em 2015, nós temos a declaração de Inticon, que traz os ODS, e traz o ODS número 4, que é o da educação. São 17 ODS, né? São Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, são muito importantes para a educação, que é o que a gente tem que cumprir a nível nacional até 2030, né? E o número 4 é o que fala especificamente da educação. Vai estar colocado lá no texto do PPP para vocês, e é um ODS importantíssimo, porque vai falar, inclusive, da nutrição das crianças, do desenvolvimento, né? A educação infantil tem todo esse eixo do desenvolvimento infantil em si, e a gente precisa, né, ter esse olhar. Depois vem 2016, o Marco Legal da Primeira Infância, que é a Lei 13.257, e que traz o Plano Nacional da Primeira Infância, que obriga estados e municípios a elaborarem o PMPI, né? No caso do município, o PMPI, que vocês aí na ilha também já fizeram, e fizeram de modo intersetorial, muito bem feito, com ações finalísticas até 2033, para um período de 10 anos. Então, também aí é uma política da infância, né? O marco legal traz princípios, traz diretrizes, traz eixos e traz metas. Aqui no estado de São Paulo, o próprio Tribunal de Contas está acompanhando no IGM dos prefeitos como é que os municípios estão desenvolvendo essas ações. E eu sei que aí na ilha também vocês estão desenvolvendo essas ações, estão fazendo isso bem feito, já ganharam até prêmio lá no social em relação a isso. Então, é o município que está dentro, está acompanhando a legislação nacional e estadual da educação infantil. E, por fim, tem a BNCC, que foi a pergunta da Valéria. Claro que a BNCC, na primeira parte lá que fala da educação infantil, que traz os direitos, que traz os campos, as competências, as habilidades, é um texto muito bem feito, inclusive trouxe o recorte das faixas etárias,
Por que que é lá 3 anos e 11 meses? Por que é 5 anos e 11 meses? Porque traz a transição de uma etapa para outra, e a gente sabe, né? E acho que a doutora Marlene depois já falou um pouco sobre isso, vocês viram, né? Que a criança vai se desenvolvendo e com a idade ela vai desenvolvendo outras habilidades. Se a educação infantil for de boa qualidade, nós vamos ter uma criança pronta para o processo de alfabetização quando chegar lá no ensino fundamental. Então, me parece que, assim, claro que aqui, de modo muito rápido, é uma passagem pelo marco legal, e aqui, né, 2017 e agora 2018, o PDD é a escola, e principalmente agora em 2023, está abrindo ações para que os municípios coloquem lá no PAR, coloquem no PDDE, para resolver os problemas da educação infantil. Então, nós podemos ter ações para formação, para brinquedos, para compra de brinquedos, para compra de material, para tudo aquilo que é necessário para a educação infantil. O MEC, eu acho que demorou um pouco, mas agora é a hora e a vez, né? A gente já conseguiu e quase que universalizar o ensino fundamental, e a gente precisa dar a mão para a educação infantil. Na minha visão, a educação infantil é uma etapa da educação básica onde a gente pode e deve investir para que a gente tenha qualidade de educação. A gente está sempre lá na frente querendo consertar o 5º ano, o 6º ano, e daí por diante. A gente precisa fazer isso? Precisa. Mas se nós voltarmos a investir bastante na infância, com certeza tivermos qualidade de educação infantil, na minha visão, é o que vai mudar a educação desse país. E hoje a gente vai justamente se apropriar desses documentos que trazem parâmetros, trazem dimensões e indicadores para a gente avaliar a qualidade da educação infantil. Que é importante que vocês façam esse exercício. Esse exercício de hoje, eu estava comentando até hoje de manhã com a Alicia e com a Helena, né? Ele é dolorido, né? Porque muitas vezes a gente vai ter momentos que a gente vai se sentir muito bem, porque a gente vai ver que nossa, isso a gente está fazendo, isso está acontecendo. Mas vai ter momentos que a gente vai encontrar coisas que não estão acontecendo, né? E coisas que às vezes a gente está perseguindo há muito tempo e não encontrou ainda meios de desenvolver. Ou que já está falando tanto, mas não conseguiu se efetivar, que depende do outro. Mas isso lembra que educação é processo, e nós também estamos num processo, né? E aquilo que eu reforço, o que eu falei ontem, vocês já avançaram muito, né? No espaço físico, atendendo a toda a necessidade aí que vocês têm da população. Então, em termos de município, vocês estão muito à frente de vários outros, né? Então, lógico que tudo tem para ser melhor. E quando a gente estiver melhor, vai ter sempre mais coisas para a gente melhorar. Então, esse é um exercício importante que vai fazer a diferença, tanto na qualidade como na escrita do PPP, né? E nesse momento em que a gente pode mobilizar a comunidade para essa escrita e para esse aspecto de avaliação. Então, a ideia vai ser que a gente vai falar um pouquinho sobre esses documentos, vocês vão ter um tempo para fazer essa avaliação, né? Se autoavaliarem aí as instituições que vocês estão atuando. E depois, a ideia é que vocês levem esse instrumento para os professores da escola de vocês. E a nossa sugestão é que vocês não mostrem a avaliação de vocês a princípio, né? E deixem eles produzirem a deles. E aí depois vocês conversam, né? Depois da deles prontos e a de vocês pronta, vocês conversem e vejam aonde vocês tiveram consenso e aonde não houve o consenso. É um exercício importante, né? De democrático, é um exercício de
de trabalhar ali em prol daquilo que vocês têm objetivo, tá? Tudo bem? Então, essa vai ser o propósito, tá? Agora da gente continuar. Então, esse aqui a Alicia já falou. Eu já voltei aqui ao slide que nós finalizamos ontem, só para a gente fazer um link, né? Nós fomos lá, vimos aí a importância da educação infantil, o impacto dela, quem é a criança, nós fomos ver lá nas diretrizes quem é essa criança, a gente trabalhou um pouco a questão de desenvolvimento, que aí nós fomos vendo como que é esse processo, como que dentro da escola eu promovo essas características, essas necessidades desenvolvimentais da fase da primeira infância, tá? E agora, então, nós vamos entrar com a questão da qualidade. Como que a gente pode melhorar essa qualidade de atendimento, tá? E como a Alicia falou, muitos de nós, muitas dessas instituições do Brasil, né, vamos dizer a grande maioria, hoje ela avançou nos aspectos físicos, né? Mas ainda nos aspectos dos processos, das questões processuais, a parte pedagógica, como que a gente trabalha as interações, a questão do ser humano, da estrutura humana, ainda a gente tem que avançar. E eu lembro de uma situação que eu vivi há uns anos, acho que foi em 2017, eu fui visitar um programa, uma diferencial na educação em Cotia. E foi muito interessante que esse programa, que era o projeto âncora, não sei se que tem toda uma proposta diferenciada, e a gente, no momento que a gente visitou, a gente fica tudo deslumbrado mesmo com toda a proposta, e o aspecto estrutural, o aspecto de quem estava na coordenação, do como que eles trabalhavam a formação dos professores, como que eles trabalhavam ela com a comunidade, era magnífico, né? E aí, no momento, a gente começou a perguntar, né? Eu perguntei como que é a manutenção desses professores para eles trabalharem nesse porte que vocês planejam, né? Aí chegou a grande dificuldade, né? Porque eles passam janeiro inteiro formando esses professores, trabalhando com toda a equipe, só que aí quando chega, passou um período, eles voltam, começam a trabalhar e aí desistem, né? Porque esse é o fluxo das pessoas que encaram aquela proposta, que põem em prática, é o grande problema, tá? Para aquela comunidade. E isso não é diferente para nós da educação infantil, né? Os engajamentos, as disponibilidades internas para poder pensar essa criança de uma maneira diferente, tendo direitos, como a própria BNCC falou, tá? Ainda nós temos um pensamento, na maioria, arcaico de que achar que ainda é um depósito, né? Então, por isso que a gente precisa rever aí, está fazendo sempre esse exercício. Então, como que a gente vai melhorar essa qualidade? Fazendo esse processo avaliativo, monitorando, né? E para avaliar, a gente vai olhar para as dimensões, porque senão o que nós vamos avaliar? Nós temos que olhar para aspectos, porque senão fica difuso, né? E a gente acaba perdendo coisas importantes. Então, nós vamos trabalhar as dimensões, nós vamos trabalhar os indicadores que podem dizer sobre essa dimensão, tá? Infraestrutura. Quais são os indicadores que dizem sobre a infraestrutura? Tá? Ter banheiro com acessibilidade, ter banheiro na altura da criança, ok, tá? Mas aí, eu já estou trazendo outro conceito além do indicador, né? Tem uma referência, preciso saber a referência, quer dizer, a altura. Não basta ter banheiros, né? Então, eu estou lá na infraestrutura, tem banheiros, ok, é um indicador. Mas como que é esse banheiro? Esse banheiro, qual a referência que ele tem que ter para atender a realidade dessa criança? Ele tem que ter uma altura que a criança possa ter autonomia para poder usar o banheiro. Aí é a referência. Então, aí eu fecho essa possibilidade de qualidade. Bom? E aqui são os conceitos, né, que a gente trabalha, que eu acabei de falar. Então, as dimensões
elas são elementos da realidade que devem ser refletidos no coletivo sobre a qualidade, tá? Então, a infraestrutura, os processos, né, que se dão dentro os insumos, né, que a gente fala, os processos, a parte pedagógica, então, as relações, as interações que se tem lá dentro da escola, tá? E, do ponto de vista dos indicadores, são aqueles que são sinalizadores da qualidade. É um instrumento de quantificação para aferir o nível de aplicabilidade do parâmetro. E os parâmetros são as referências que eu disse agora há pouco. Tudo bem? Então, é dentro dessa perspectiva aqui que a gente vai fazer esse diagnóstico, trabalhando com 5 dimensões. Cada dimensão tem vários indicadores, tendo os parâmetros como referência, para que a gente possa avaliar esses indicadores, tá? Então, aqui está. Então, nós vamos trabalhando com os processos, né? Está aqui. Os resultados de aprendizagem, de desenvolvimento e os insumos, tá? Então, é sempre esse processo, esse circuito aqui que a gente tem que estar fechando, né? No sentido de estar atendendo a esse, né? Então, a gestão das unidades, a formação inicial e continuada dos professores, a proposta pedagógica, a prática pedagógica, as interações e brincadeiras, como que acontece. Lembra que eu falei, segundo a Sueli Amaral, ela diz assim, a brincadeira é o coração da educação infantil para a aprendizagem, para o desenvolvimento, os relacionamentos com a família, e aí os resultados, a aprendizagem e do desenvolvimento da criança, os insumos, a infraestrutura, os materiais e os documentos curriculares nacionais locais, né? Então, esse é o panorama da avaliação. Então, esse instrumento que vocês estão aí em mãos, que nós disponibilizamos para vocês começarem a trabalhar hoje, né? Junto conosco, e aí a gente vai discutindo, na medida que vocês estiverem analisando e tiverem dúvidas, vocês vão trazendo aqui, eu e a Alicia estamos aqui disponíveis para ir discutindo com vocês. Eles foram baseados nos documentos, dos marcos legais que a gente tem, do INDIC, né, de tudo que a gente tem, que a gente mostrou lá, os parâmetros, tá? Mas também eles foram acrescidos de um documento que nós temos em mãos, de 2023, que é mais atualizado, que vem, é uma adaptação do MELI. O MELI é um instrumento de avaliação de educação infantil que está relacionado a um sistema criado pela Unicef e pela Unesco para avaliação da qualidade da educação infantil. Então, o que eles fizeram com esse instrumento do MELI? Do MELI. Eles fizeram um estudo piloto em algumas instituições de educação infantil para avaliar, usar o que era feito no MELI, que era entrevista com professores, com gestores e observação do espaço dos ambientes de aprendizagem, tá? A partir desse estudo piloto, eles construíram um outro instrumento, adaptando o MELI a nossas condições, que é o EAP, tá? Que é a Escala de Avaliação de Ambiente de Aprendizagem dedicados à primeira infância. Tá? E aí depois, né, esse documento aí que vocês têm, que a Lilian já colocou lá para vocês, esse link aqui para esse documento, ele fez um estudo, depois desse estudo piloto, com 12 municípios, pertencentes a 5 regiões do Brasil, tá? E ali, nesses 5 municípios, eles foram investigar, né, a partir dos recursos que eles tinham. Então, eles foram investigar as dimensões, né, da infraestrutura, do currículo, da equipe de gestão, da diversidade funcional, da alimentação e da segurança. Tá? Então, eles trabalharam essas 6 dimensões. Tá? Como conclusão, o documento é muito rico, vale a pena ler, sabe? Ele é bem gostoso e bem importante aí para a gente, tá?
O que que eles chegaram à conclusão? Aqui eu e a Alice falamos agora há pouco, né? Então, as 12 instituições investigadas, que seriam uma amostragem, né? Porque são justamente, eles trabalharam com instituições que tinham um fluxo de atendimento adequado, estavam numa situação mais populosa e tinham uma disponibilidade para o estudo. Então, eles pegaram um nível mais elevado aí, se você pensar em comparação ao resto do país, né? Eles trabalharam com um pouquinho da nata. Mesmo trabalhando com a nata aí da educação infantil, eles, a medida que eles tiveram é que, na verdade, o que a gente oferece para a educação infantil é o mínimo que eles têm direito, tá? Então, mesmo trabalhando com essas condições, é o mínimo ofertado para ela, tá? E sempre assim, muito focado muito na infraestrutura. E justamente os processos, né, novamente se encontram deficitários, tá? Então, essa é uma situação recorrente, e aí quando a gente pensa que eles trabalharam com os melhores, né, a gente percebe que é preocupante, né, isso, tá? Dentro dessa análise. Então, por isso que a gente está trazendo esse documento, não sei se vocês já observaram, se vocês já mexeram nele, ele está mais minucioso, ele está bem mais minucioso até que os próprios indique e tal. Então, para quê? Para a gente facilitar, a gente pensou em fazer isso para facilitar vocês nessa construção de avaliação e para facilitar vocês a escrita do PPP. Mas é isso que eu e a Alice aqui, a Helena e a Lilian acreditamos, que esse movimento ele tem que ser feito primeiro aqui com vocês, mas depois ele tem que ser feito lá com os professores, porque senão ele descaracteriza, e se ele for direto para o PPP, ele perde esse movimento importante da comunidade, da necessidade da gente olhar para todos os olhares olhando para o mesmo lugar, segundo a sua perspectiva, e a gente poder encontrar um senso comum, um consenso para saber lidar, e aí realmente, efetivamente, a gente poder trabalhar em prol da melhoria, tá? Porque muitas vezes, né, a gente como gestora, eu estou falando porque eu já falei para vocês que eu fui por muitos anos coordenadora de educação infantil, a gente às vezes tem um olhar, e mesmo como psicólogo escolar também acontece isso muito, né? Às vezes a gente tem um olhar sobre aquele comportamento da professora, sobre aquela sala, sobre aquela relação com a família, que é nosso, né? Mas o olhar, às vezes, do professor, ele está vendo coisas que nós não estamos vendo. A família está vendo coisas que nós não estamos vendo. Então, e está todo mundo com boas intenções. Mas, como se diz um ditado popular, de boas intenções o inferno está cheio. Então, se a gente não tentar trabalhar essas boas intenções para a gente construir realmente algo que todo mundo vai falar a mesma língua sem doer, mas sim objetivando o direito da criança, a gente vai continuar com espaços lindos, maravilhosos, materiais, né, importantes, mas não cuidando do processo, tá? Que é o que importa para a criança, né? Eu lembro muito bem quando eu tive meu segundo filho, estava com uma situação financeira bem complicada aqui em casa, né? Não sei se vocês passam por isso, mas a maioria da população brasileira passa, né? E eu preocupada que meu filho não ia ter o bercinho que eu queria, as roupinhas que eu queria, e um dia uma pessoa chegou e falou assim, mas o que seu filho precisa? Ele precisa do afeto, né? É lógico que ele precisa de um lugar para dormir, ele precisa das roupas, ele precisa do aspecto positivo, de boas escolas, mas a gente tem que trabalhar o processo sempre, né? E isso me marcou porque é isso que a gente faz na educação infantil, né? A gente tem que priorizar na educação como um todo, né? O processo. Até com meus marmanjos, o que eles gostam mesmo é da minha atenção, da atenção dos professores, como que a gente trabalha esse processo, né? Tá bom? Alguma pergunta, gente?
Tá sem som, Alicia. Não, estou pensando assim que eles estão muito quietinhos. Tudo bem que tem que refletir todas essas coisas, mas podem perguntar, gente, podem perguntar. Gente, eu gosto de conversar, viu? Eu falo É, muito, mas eu gosto de ouvir também. Pode falar, gente. Na Se vocês verdade, concordam. eu acho que a gente fica quietinha, eu estou aqui pensando, escutando a Marlene falar, e estou me lembrando, né, das coisas que a gente vê na escola, né, principalmente na educação infantil. Ontem eu visitei uma escola de 0 a 3, nossa, e a gente participei desde a entrada, participei do café da manhã, da entrada dos alunos na sala de aula, da organização da rotina, né? E a gente vê coisas acontecendo lá, não é por maldade, né? Não. Mas a gente vê as pessoas agindo como agem com os filhos em casa muitas vezes, né? Então a gente está quieto, mas eu tenho certeza que todos aqui estão ouvindo vocês e pensando o que acontece lá no chão da escola da educação infantil. E a gente tem muito a avançar mesmo, com certeza. Valéria, e acho que a gente já avançou muito, né? Sim. Graças a Deus, a gente, Nossa Senhora, que maravilha. Aqui no nosso município tem um avanço que é muito pequenininho, assim, se a gente for pensar, mas a gente já mudou. Por exemplo, alimentação, né? A questão do açúcar, o tipo de alimento que entra. Então, sabe, hoje já foi uma barreira, né? Porque dá ovo de café da manhã para as crianças. Não, cadê o pão? Cadê o leite? Cadê o leite com chocolate, aquele doce? Hoje eu tive uma reunião com a equipe de nutrição e a gente está com o cardápio 0 açúcar, né? De acordo aí com as legislações. Veja o avanço, né? O chocolate, já o chocolate com porcentagem maior de cacau e tudo mais, mas isso lá no chão da escola exige todo um trabalho de capacitação, de informação, né? Ontem eu passei por um episódio assim, muito interessante, que o bebê pegava a mamadeira já sentadinho, já na mesa do refeitório, mas ainda alguns com mamadeira, outros com copinho, e ele jogava o leite em cima da mesa, né? E a professora veio e pegou a mamadeira da mão dele e guardou. Aí eu falei para ela, por que você guardou a mamadeira dele? Ela falou, porque ele joga todo dia, ele é assim mesmo. Daí eu falei, professora, em que momento você vai ensiná-lo que não pode jogar o leite da mamadeira na mesa se ele não tiver a mamadeira na mão, né? Você vê, são coisas, é coisa que a gente faz em casa com os filhos, né? Vai jogar? Dá aqui então, não vai tomar o leite, e guarda o leite, né? Então, e é um momento de aprendizagem, eu achei muito interessante, e é uma excelente profissional, né? Ela ama o que faz, né? Eu achei, falei, nossa, olha que coisa interessante que acontece lá no chão e que repertório de formação e serviço que a gente tem no chão da escola da educação infantil. Não é verdade? Sim. É muito interessante. Isso, e aí, assim, aquele exercício prático que a gente até fez aqui ontem, né? Que é um estudo de caso que eu coloquei aqui, da professora que fez um planejamento lindo sobre cores, né? E as crianças estavam no parque e ela ia levar eles para a sala de aula para fazer as atividades. Só que aí um grupinho de meninos não obedecia a ela. Ela falou, vocês não estão me ouvindo? Aí o menininho levanta e fala, o Marcos fala assim, tia, professora, olha aqui, a Joaninha, aqui, olha que bichinho interessante, ele é vermelho. Aí ela falou, a Joaninha. Larga isso, vamos para a sala. Quer dizer, ali ela tinha a cor, ela tinha o animal, quer dizer, foi para a sala fazer um projeto sobre cores. Então, mas isso é uma quebra de paradigma muito grande, porque o professor, ele foi adestrado, vamos falar entre aspas, a fazer todo o planejamento, tem que seguir aquele planejamento. Ele tem que ter um planejamento. E a educação infantil sempre foi um buraco negro que a gente não sabia para que lado que ia. Então, essas são falhas que a gente está tendo que
que se adaptar e entender que o mais importante é o que a criança vive, vivencia, é dali explorar. E não é assim, ah, tá, Joaninha, tá, mas ali eu faço um projeto em cima da Joaninha, eu envolvo todos, né? Então, essa concepção é muito difícil ainda para a gente, porque é processo, nós vamos demorar um pouquinho ainda, mas nós estamos caminhando, nós estamos caminhando. Na formação do nosso professor, né? No currículo do nível superior em pedagogia, não conta qual é a importância do professor na escola de 0 a 3. Sim. Né? Tanto é que ele chega lá e fala assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Porque quando a gente fala de professor, a gente imagina sala de aula, carteira, lousa, giz, né? Agora a questão da tecnologia que está dentro da escola, mas ele não vê repertório pedagógico na hora do café da manhã, na hora da troca de fralda, na hora do banho, se houver, né? Na hora do comentário da criança, como você citou. Então, isso ninguém ensina que é repertório pedagógico, né? Então, é isso que eu acho que o grande desafio é essa questão do repertório pedagógico que está posto no chão da escola de educação infantil, de 0 a 3, principalmente, né? Eu acho que de 4 a 5 a gente já avançou bastante. Sim. Acho que a gente já construiu muitas coisas de 4 a 5. Sim. Agora, de 0 a 3, nós temos muito trabalho pela frente, graças a Deus. E o maior desafio vai ser olhar para além da infraestrutura. Então, por exemplo, é muito comum a gente receber os diagnósticos, tudo está adequado e avançado. O que está ruim é a infraestrutura, ou então outras coisas que não necessariamente envolvem os professores ou as práticas pedagógicas. E isso é comum porque é um desafio sentar em equipe, ver o que precisa ir para dentro do pedagógico, o que precisa ser feito em termos de formação. Então, eu peço que vocês se atentem principalmente nesses indicadores, no que se relaciona às experiências, ao compartilhamento de prática, ao desenvolvimento da criança, fazer esse passo além, de olhar para além da infraestrutura, porque tudo que as professoras Marlene, a professora Valéria e a Ali, a professora, eles estão falando aqui, são princípios que vão para dentro do PPP de vocês. Quando vocês forem sentar para escrever, tudo que vocês estão escutando aqui, vocês vão ter que levar para lá. E para o professor saber como que ele precisa agir em sala de aula, como ele precisa tratar a criança, como ele precisa tratar o bebê, essa diretriz tem que estar no PPP. A equipe gestora responsável por escrever vai colocar lá, nós entendemos o brincar dessa forma nessa instituição, nós entendemos a criança, nós pegamos o plano municipal da primeira infância de Ilha, pegamos a documentação municipal e nacional, levamos para o PPP dessa forma, porque esses profissionais, eles não trabalham sozinhos, os professores não trabalham sozinhos, eles têm equipe gestora para ajudar. Então, quando vocês fizerem esse diagnóstico, eu peço que vocês façam com bastante carinho e conversem com os professores de vocês, porque quanto mais esse diagnóstico for bem qualificado, melhor o plano de ação de vocês vai ser mais qualificado também, para que vocês consigam resolver essas coisas que vocês veem no dia a dia. Ah, o professor não sabe lidar muito bem com a criança, tem problema de comportamento, precisa desenvolver determinadas competências. Se não está no papel, se vocês não levam esses problemas para o papel e depois pensam em soluções, fica muito difícil resolver eles. É o que a gente tem sempre frisado. Isso tudo que a gente está falando tem que estar muito bem construído dentro para que depois isso ajude vocês à construção do PPP, né? Então, vocês estão com o instrumento aí nas mãos, vocês têm aí as dimensões planejamento institucional, gestão e promoção da saúde. Depois temos a interações, convivência e respeito, ações e convivência e respeito. Depois, multiplicidade das experiências e linguagem.
Depois, infraestrutura, espaços, materiais imobiliários. E depois, cooperação, troca com as famílias, tá? Então, vamos lá para o primeiro, tá? Então, o objetivo é que a gente possa daqui tirar um índice, né? Uma média aí do que vocês identificam, né? Para a gente poder aí avaliar e pensar a respeito, tá? Então, vocês têm aí, a cada indicador, vocês vão qualificar esse indicador. Se, por exemplo, registro dos documentos que serviram de base para o planejamento, tá? Então, os registros, vocês têm assim, o registro, por exemplo, dos documentos que vocês utilizam para fazer o PPP, vocês têm o registro de que documentos em que vocês estão baseados para a realização do planejamento dentro da escola? Se isso tem, tá ok, tá adequado, né? Aí tem, eu estou sem aqui, Helena, você pode falar aqui o que significa o critério, porque eu estou sem aqui, o 1, o 2, o que diferencia aqui o 2, o 3? Professora, você pode repetir, por favor? O critério. Cores, Helena, ela está pedindo para explicar o frágil, que é vermelho, é 1. O frágil eu critério. consigo, o avançado eu consigo. Eu estou sem o papel aqui, o documento aqui, para saber o que significa o básico, o adequado. Ok. Esse documento ele tem um índice de 1 a 4, que vocês vão pontuar, vocês vão fazer análise de cada critério, e cada um desses números nesse índice representa uma situação. Então, quando vocês pegarem o documento em mãos, vocês vão atribuir uma nota de acordo com a análise que vocês vão fazer de cada critério, e cada número tem um significado, uma indicação. Então, se depois de fazer a análise, você indicou lá que a dimensão, que o indicador de registro de documentos está como número 3, quer dizer, professora, pode voltar o slide, por favor? Quer dizer que ele está como adequado. Pontuei 4, quer dizer que na concepção do diagnóstico está avançado, o mesmo para o frágil e para o básico. Assim que vocês indicarem a numeração com base no exercício, essa numeração automaticamente vai ser atribuída a um critério, que são esses 4, frágil, básico, adequado e avançado. Olha, gente, a definição do que é frágil, o que é básico, o que é adequado e avançado, vocês têm aí no papel de vocês, no documento que foi entregue, tá? Eu estou sem ele aqui. Mas seguindo a definição do que seria frágil, então, para cada indicador, vocês vão estar lançando aqui uma numeração, tá? Vamos fazer um xizinho na frente, se achou que é avançado, se é adequado, se é básico. No final, vocês vão ter uma média, né? Vocês vão somar os itens, né? Vão ver o quanto que deu de pontuação, vão dividir aí pelo número de indicadores e vão ter a média de dimensão de planejamento. A mesma coisa acontece nas outras dimensões com seus outros indicadores, tá bom? Tá certo? Então, o que a gente vai combinar agora? Que vocês possam aproveitar esse momento para fazer aí, ir começando a trabalhar, e enquanto isso eu e a Alicia, né, vocês darem uma olhada geral, tentar ver o que vocês acham, né, o que vocês têm dúvida desse documento, qual o indicador que vocês ficaram com dúvida, tal, e a gente responde, tá? Nós ficamos aqui, eu e a Alicia, para responder, eu e a Alicia e a Helena, para respondermos aí as dúvidas de vocês. Nós temos aqui 1 hora, né? Ainda são 3h30, nós estaremos aqui até as 4h30. Quer dizer, dá para vocês estudarem bem, olharem para esse material, e dúvidas a gente vai trabalhando aqui com vocês. Tudo bem? Marlene, talvez, né, dizer para todo mundo que é necessário que vocês, na medida que vocês vão lendo a dimensão e os indicadores,
que vocês olhem bastante para a realidade de vocês. Se eu tenho um mapeamento, quando eu fiz o planejamento esse ano, eu considerei o mapeamento do território, eu considerei onde a escola está inserida e todo o seu entorno. Eu levantei isso, eu tenho isso bem claro ou não? E aí vocês vão numerar, porque não tem problema que se está frágil. Agora, nós não vamos pensar no que está frágil ou no que está avançado. Nós vamos pensar o que levar para o PPP de acordo com a realidade do município. Então, aqui, por exemplo, o registro das aprendizagens e desenvolvimento da criança. Muitas vezes, as escolas de educação infantil têm o registro daquilo que elas ensinam, mas não tem nenhum registro do desenvolvimento da criança, porque não pesa, não mede, não vê quanto se cresceu ou se não cresceu, né? A questão da vista, a questão de toda a área, que geralmente é da saúde, mas que na creche faz falta e na pré-escola, e que nós, como escola, teríamos que ter uma ação intersetorial para poder ir avançando. Então, eu não posso não ter agora, então está frágil, mas depois, no plano de ação, eu vou construir um plano de ação para que isso aconteça, e pode ser que no outro ano eu vou avançar nisso, né? Ou daqui a 2 anos, e aí vai indo aos poucos. Então, olhar bastante para a realidade, conhecer e acompanhar a criança e sua família. Às vezes eu conheço só os dados que tem lá no prontuário, às vezes eu conheço mais. Tem gente que consegue, o dia que a gente visitou a escola lá, o SEI de Educação Infantil de vocês, a diretora sabia lá de onde vinha a família, quem era a pessoa, falou até um pouquinho, essa moça a gente conhece que é aqui do bairro. Então, tem características, né? Talvez a gente não tenha ainda um prontuário eletrônico com todos esses dados, que seria muito bom que tivesse, né? A gente conversou um pouquinho isso no primeiro dia que nós fomos lá, porque aí esses dados vão se acumulando e vai passando de um ano para o outro, e a gente vai tendo a história dessas famílias e desses alunos. E assim por diante, as práticas do cuidado de si, os momentos do sono, da alimentação, os procedimentos de higiene. Eu tenho tudo isso escrito, as escolas têm que trabalhar em rede, os PPP são coletivos, mas se eu tenho orientação, né, no próprio PPP, eu tenho um plano de ação bem feitinho para isso, nós acabamos de falar aí da questão da observação. Me parece que na educação infantil, uma das grandes coisas que a gente tem que desenvolver em quem trabalha com a educação infantil é a escuta e a observação, né? Ver o que as crianças nos falam é muito precioso, às vezes elas trazem todo um contexto de realidade que a gente, como professor, nem pensou, né? A alimentação, que a Valéria acabou de falar, os procedimentos de higiene, né? Eu tenho visto muitas creches que ainda usam o sabonete para dar o banho, né? Não pode, o sabão tem que ser líquido, a gente não pode, né, ficar lá esfregando o sabão e passar, às vezes, uma doença ou uma bactéria de uma criança para outra. Então, são pequenas, a gente pode pensar que são pequenas coisas, mas são pequenas coisas que têm que ser organizadas para que a gente tenha qualidade de educação. E assim, uma coisa que eu queria também nesse sentido, vocês vão ver que essas dimensões, elas estão relacionadas, né? Então, eu tenho aqui, dentro do planejamento institucional, eu tenho práticas de cuidados de si, né? Momentos de sono, alimentação e procedimentos de higiene. Lá, em múltiplas linguagens, vai ter lá, existe a intencionalidade do cuidado de si, quer dizer, isso é planejado, quer dizer, utiliza-se esse momento como experiência de aprendizagem. Em outro momento, nos materiais, vai ter justamente isso, existe um espaço adequado para higiene, dispensador de banheiro, né? Existe o banheiro adequado para o tamanho da criança, existe o lugar de sono, tá? Então, isso tudo são as diferenças, né? Então, vamos lá.
Então, a primeira é uma proposta pedagógica consolidada. Alice, eu vou começar, mas você vai me ajudando aí, né? Que você tem muito também exemplo, não vem não. Porque Tá bom, tá. não vem não. Então, assim, a proposta pedagógica consolidada, quer dizer, a escola, ela tem uma proposta, ela tem uma concepção de criança, ela tem uma proposta pedagógica, ela tem um estudo sobre os referenciais ou sobre as questões teóricas, sobre os grandes teóricos que abordam o processo de aprendizagem. Né? Então, isso é consolidado, né? Ela tem essa prática, certo? Então, é uma coisa que já está consolidada, já está todo mundo ciente de que é assim que a escola trabalha, que esse é o objetivo da escola, tá? Planejamento e acompanhamento e avaliação. Então, assim, é muito importante a gente ter o planejamento da rotina, certo? Então, eu não sei como que vocês trabalham, né? Mas tem pessoas aí, a gente faz o planejamento da semana, faz o planejamento mensal das atividades, da rotina da criança, tá? Mas esse planejamento, ele tem outras etapas, né? Ele tem aquele que é planejamento, a implementação, que é o fazer, mas ele tem que ter o registro dos resultados. No processo que a gente vai estudar mais na frente, vai ver mais na frente, que é de retroalimentação. Porque se eu planejo, executo, implemento, mas morre ali, acabou. Como que eu sei se foi boa a avaliação, o trabalho foi adequado? Como eu sei se aquilo lá ficou e se o que eu vou fazer no próximo planejamento? Então, eu tenho que esse é um pulo do gato que nós professores deixamos, né? É muito importante se a gente pudesse trabalhar com um diário mesmo, diário de atividades, de reflexão do que foi aquele dia para mim, né? De como que foi aquela experiência que eu fiz com a criança, por um exercício para a gente poder fazer esse registro de resultado, tá? A responsabilidade pela alimentação saudável das crianças. Então, o cuidado que eu tenho que ter com essa questão da alimentação. O que eu estou fornecendo para a criança, né? E, principalmente, a gente está vivendo em um momento de que eu não sei como que vocês estão vivenciando isso aí, mas aqui a gente tem muitas crianças vindo com uma seletividade alimentar muito grande. E aí, pela seletividade alimentar, já se questiona em TEA, em autismo. Mas não necessariamente isso é por aí o caminho. Eu entendo muitas vezes que o que a criança viveu durante, principalmente a época da pandemia, ela não teve essa oportunidade de experimentar outros alimentos, de transitar por outros momentos de alimentação, de cuidado com a alimentação, né? A gente, às vezes, tem criança que não se alimenta, e muitas vezes a gente deixa essa criança se alimentar porque ela não come, a mãe já falou que não come. Ou que é pior, né? Como ela não se comportou, ela não vai ganhar sobremesa, ela não vai ganhar a comida que ela gosta, né? A gente já viu essa prática acontecendo. E pensando nessa população que muitas vezes é mais vulnerável, eles já estão. Eu lembro a minha orientadora de mestrado e doutorado, que ela dizia assim: como tirar delas isso, que se ela já não tem tão pouco, né? E você vai tirar justamente essa situação. Tá? Então, esse cuidado, essa responsabilidade, né, do que essa criança tem para se alimentar. A organização e acompanhamento da limpeza, das condições de salubridade e conforto. É muito importante a higienização dos ambientes. Tá? A gente usa aqueles, nossa, tatame, né? Aqueles tatames de EVA, aqueles lá. Às vezes, a criança ali foi trocada, ou ali ela fez xixi, ou aquilo precisa ser higienizado, precisa ter esse cuidado, estar atento às questões de limpeza, né? Estar atento aos responsáveis, às pessoas que fazem essa limpeza,
para cuidar dessas condições de higiene, né? Da limpeza daquele lugar. Aquilo que eu falei para vocês, né? Se eu entro num lugar que está tudo limpinho, tudo arrumadinho, né? Mas não socado por trás, né? Mas limpo mesmo, eu tenho uma sensação boa, né? Me dá conforto. Se eu entro num lugar que está bagunçado, tudo sujo, tudo bagunçado, eu vou dar banho nas crianças, aquela zoeira, a criança já entra naquele lugar, ela já está irritada. E você está irritado também. Então, é importante essa organização, né? A questão de segurança, né? A gente estava falando da questão de protocolo. Eu estou tocando em alguns aspectos, tá, gente? Mas tem muitos outros aspectos referente a cada indicador aqui, certo, Alicia? Se tiver mais coisas que eu estou deixando aí, você fala, tá? Depois da segurança, eu quero voltar um pouquinho na limpeza. Tá, pode falar, pode completar. Não, então, olha, grande parte das nossas creches não tem, fizeram, né, e das pré-escolas, fizeram agora, depois da pandemia, alguns municípios, protocolos específicos, né, de limpeza, de higiene, mas, na verdade, a gente teria que ter isso numa cartilha, tanto a limpeza do local, que é importantíssima, como a limpeza das nossas funcionárias, das nossas ADIs, da merendeira e dos professores, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro tem uma cartilha muito interessante sobre a questão da limpeza, da higiene, da salubridade e do conforto, tanto para os funcionários como para os ambientes. E isso devia ter em todos os municípios brasileiros, porque, na verdade, é uma coisa importantíssima, né? Se nós queremos que eles tenham higiene, às vezes eles não têm nem nas famílias, nas casas, mas eles vão aprendendo, as pessoas vão aprendendo a fazer isso corretamente, vai gerar isso na questão da qualidade. E também, às vezes, há um problema, assim, de não falar com a família sobre a limpeza, sobre a higiene da criança, e isso precisa ser bem tratado, né? Nós sabemos que temos crianças de famílias muito carentes nas nossas escolas e que também as mães precisam dessa orientação. E muitas vezes, quando elas vêm na creche, elas começam a fazer em casa, e esse vai e volta é importantíssimo. Então, quando eu entro numa creche, a primeira coisa que eu vejo é se as pessoas estão de brinco na orelha, de anel no dedo, de um monte de colar, tudo isso não pode ter, né? E há que ter uma conversa com elas sobre isso. Outra coisa que me incomoda muito é a questão do celular. Quem trabalha numa instituição de educação infantil tem que deixar o celular guardado lá dentro de algum armário, porque criança cega as pessoas, e o celular é altamente tóxico, porque a gente passa a mão, passa o dedo, e ele tem as impurezas. Então, não é para usar esse instrumento durante... mas eu preciso falar com meu filho. Bom, então organiza um horário, organiza uma rotina, né? Porque tudo que a gente proíbe fica muito difícil, às vezes, mas é preciso trabalhar esse aspecto, né? E a limpeza, eu acho que é uma coisa, né, necessária. Às vezes falam assim, na cozinha da creche. Não, é na cozinha da pré-escola. Não, é em tudo, é em tudo. É na mesinha, é na entrada dos pais, é na sala, é em todos os ambientes, a limpeza dos brinquedos, tudo isso é muito importante. E se a gente puder ter isso escrito, até para dizer assim, olha, funcionária, você vai trabalhar, mas olha as regras que estão aqui. Isso é muito importante. E uma coisa que eu acho também importante nesse processo é trazer essas pessoas responsáveis pela limpeza para a formação, né? Porque elas também, na hora H, da hora da aflição, elas entram, às vezes, para ajudar alguma coisa, para acudir numa situação, e elas precisam também ser, né, orientadas, elas precisam também estar passando por um processo formativo, e até para elas entenderem o papel delas. E precisa ter um arranjo em que exista uma conversa, uma boa interação entre os professores e essa área da limpeza. Porque na hora que ele precisa dentro da sala, essa limpeza tem que entrar, não pode esperar,
né? Porque às vezes fica lá e agora não posso, mas aquele xixi está ali, caiu coisa no chão, né? Então, assim, tem muitas coisas que tem a ver com essa questão da organização. E a questão do celular é fundamental, que a Alicia falou, porque não é somente a questão da questão da limpeza, mas a distração que isso dá e que não dá segurança. Eu já estou passando para o outro item. Então, isso é uma medida de segurança. Os professores têm um lugar para guardar seu celular, né? E para que ele possa ficar disponível para as crianças é fundamental, porque qualquer coisa ele se distrai. Eu tive uma situação a semana passada numa creche que eu trabalho, que a professora estava cuidando de um que correu para cá, a outra correu para o outro, o menino subiu em cima da casinha. Aí ele estava se pendurando numa madeira que tinha no teto, ele ia escalar lá, ia fazer tipo Tarzan na madeira do teto. Nós vimos pela filmagem. Então, é muito. E assim, você vai falar assim, essas professoras estavam fazendo o quê? Elas estavam acudindo, elas estavam trabalhando. Mas se tivesse com o celular ainda, a dispersão poderia ser maior ainda. Né? A segurança, por exemplo, na cozinha. A porta da cozinha tem que estar trancada, não é para poder ficar entrando e saindo. Até os próprios funcionários não devem entrar e sair dentro da cozinha, né? Porque é um lugar isso tem a ver com a limpeza e tem a ver com a segurança. Se deixa a porta fechar, a porta aberta, entra uma criança que ninguém percebe, o que pode acontecer numa cozinha, tá? A segurança, por exemplo, ter o prontuário muito bem claro também de quem é que vai buscar a criança, quem tem direito de buscar a criança e quem não tem direito de buscar a criança. Tá? É uma outra questão de segurança. As próprias condições de trabalho dessas professoras, né, de roupa, a própria questão que a Alicia falou, né? Por exemplo, unhas compridas não é possível, né? Porque se qualquer movimento que você faz para pegar a criança, você pode arranhar, você pode expor a criança, tá? E a segurança no sentido geral mesmo, né? De estar observando o que está acontecendo. Aí o registro diário das práticas educativas, retroalimentando a produção do planejamento, como eu já tinha dito. Eu vou passar um pouquinho aqui para a gente poder, senão a gente vai ficar falando só de um. Estou pensando no horário. Eu ia falar isso, Marlene, acho que podia ir para o segundo, porque eu acho que eles já entenderam aí como que deve ser feita a Deixa reflexão. eu falar só uma coisinha aqui, Helena, só volta um pouquinho, tem uma coisa que a gente não faz, né? Que é o feedback aqui, ó. Esse apoio à equipe intersetorial, tá? Então, isso daqui é fundamental. A creche ela não pode ficar isolada de todos os outros órgãos públicos, somente no registro de maus tratos, de violência, tá? Ela tem que estar atenta a isso. Outro dia eu vi uma escola, um menininho estava na frente da escola, estava todo machucado, e ele falou que quem tinha machucado era o pai. Aí a professora entrou dentro de casa, dentro da escola, aí a diretora falou, não, isso daqui não é para mim, isso daí não estava aqui dentro da escola, ele estava lá fora, ele é nosso aluno, mas ele não está no horário de aula, então isso não compete a nós. Então, a gente precisa tomar cuidado, que não compete a nós, né? É muito sério isso, uma criança estava sendo vítima de violência. A questão de formação de professores e de feedback. É importante o professor receber feedback positivo e negativo, como prática, de ser colocado para ele o que está dando certo e o que não está dando certo. Pode ir, Helena. Aí, nas interações, nós podemos ver aí quais são as estratégias de acolhimento afetivo. Estou pegando, vou pensar, tá, Alice? Depois você vê se tem alguma que você acha que pode. Quais são as estratégias? Muitas vezes o acolhimento ele é interpretado como aquele que deve acontecer na época da adaptação.
Então, na época da adaptação, eu sou super solícita, eu estou sempre afetivamente ali para essa criança. Não, o acolhimento, eu não tenho porque a criança está dentro da sala de aula. Eu entender, eu tenho uma relação, nesse final de semana eu até dei uma formação sobre isso, que não é somente ser empático ou gentil, eu preciso ter compaixão. Aquela criança que chora, já passou o período de adaptação, mas ela continua chorando, tudo ela chora, ela vai irritando, ela vai irritando. Eu preciso olhar e ela está irritando, e ela está continuando a chorar porque ainda a demanda dela não foi atendida. Ainda tem coisa que a gente está deixando passar. Então, o professor precisa, sim, olhar e acolher aquele choro, tá? A gestão de conflitos. Muitas vezes a gente fala assim, vai lá, então, se ele te fez isso, resolve você com ele. Né? Não, a gente tem que gerenciar. Nós somos aqueles, os adultos de referência que vão ser modelo e que vão ensinar a se relacionar. Faz parte também desse processo de socialização. Então, me parece que, né, nessa dimensão, todas as frases que estão aí levam à questão do desenvolvimento de um laboratório socioemocional, né? A educação infantil, na medida do possível, nós temos que aprender, talvez isso é muito novo, que veio com a BNCC, mas a gente tem que aprender a observar muito o comportamento das crianças, quando elas estão tristes, quem é aquele que nunca deu uma risada, como é que eles se juntam, né? E o laboratório socioemocional nos ajuda a fazer isso, né? Eu tenho certeza que aí na ilha eles têm psicóloga, eles têm mais gente para ajudar a fazer isso e a fazer até bem feito. Eu acho que eles até já fazem um pouco, mas precisa, me parece que é o alinhamento maior que nós temos que fazer dentro da BNCC. A gente está dando uma importância enorme para os campos de experiência, trabalhar eles em conjunto, né? Ver uma rotina para que haja o desenvolvimento, mas essa questão socioemocional é muito importante e ela precisa vir para dentro da educação infantil. E assim, só para a gente lembrar que das 10 competências da BNCC, 4 estão relacionadas com as habilidades socioemocionais. Isso. E hoje, a gente tem que... Eu estou no campo ainda do ensino superior, hoje as faculdades têm instituído disciplinas para trabalhar habilidades socioemocionais dos alunos, tá? Falando de faculdade, trabalhando com marmanjo. Por quê? Porque isso aqui tem que ser trabalhado aqui desde pequenininho. Então, criar situações para que ele possa tomar decisões, para que ele possa mostrar os seus interesses, acolher as decisões, mostrar as possibilidades. O que a Valéria falou, né? Então, olha, leite, a mamadeira, como que a gente faz a madeira para pôr na boca? Não é assim que a gente faz, né? E usando todos os recursos da história. Criança pequena ama história. E ele se envolve. Criança pequena não, nós adoramos história, né? Quando a gente vê uma cotação de história, a gente, né? Por que a gente vai no cinema ainda hoje? Né? Porque a gente se projeta, a gente entende as coisas, e a gente começa a aprender esse momento. Então, a história, então, nesse momento, é importante usar esse recurso da história para que elas possam trabalhar esses conceitos. E dentro das habilidades socioemocionais, nós temos muitos programas importantes sendo desenvolvidos, com efeitos positivos, com gastos mínimos, que fazem esse desenvolvimento. Tá? Então, atenção individualizada. É importante, eu estou olhando para o todo, mas eu tenho que olhar para a singularidade também. Esse aluno precisa ser acolhido nesse momento. Né? As interações positivas de escuta. Muitas vezes a gente deixa de lado essa escuta, né? Essa escuta ativa, empática. A gente, tá, né? Então, assim, a gente está trabalhando com crianças que estão no processo de desenvolvimento da fala. Para eles desenvolverem a fala, eu tenho que estimular esse diálogo, eu tenho que promover essas interações. E às vezes, ele não fala.
ele não fala, mas vamos criar possibilidades para ele falar. Vamos criar ambientes, oportunidades para que incentive ele a falar. Tudo bem? Podemos passar para o outro? Acho que sim, sim. A multiplicidade de experiências de linguagem. É importante que a criança, e isso já estava lá nos parâmetros referenciais, né, das linguagens, e lá tem muita informação sobre isso. Então, é importante que a gente faça essa experiência de dar várias oportunidades da criança se relacionar com o ambiente para ela poder conviver e aprender, né? Então, a leitura de livro, a investigação, criar momentos de investigação. Olha o Piaget aí, né? Olha aí o Piaget, gente, que é o que o Piaget falava, a criança tem que explorar, a criança tem que ter possibilidades de interação, ela tem que ser, é um investigador, é um pequeno cientista, porque é sendo um pequeno cientista que ele vai avançar nas suas estruturas cognitivas e vai chegar a um pensamento formal. E não hoje que a gente vê, que eu estava até discutindo em sala de aula com meus marmanjos, que eles estavam falando assim, que eles sabem usar o celular muito bem, mas eles não sabem fazer uma pesquisa no celular, eles não sabem utilizar os benefícios que as tecnologias dão a ele, né? Eu penso, Marlene, que aqui também tem as crianças experienciam atividades relacionadas à educação étnico-racial. A gente já vem um pouco de tempo já falando, né? Mas os professores têm que conhecer um pouco as diretrizes étnico-raciais, né? A gente conhece muito pouco a história da África, a literatura africana. A Rede Municipal de São Paulo está fazendo um projeto enorme. Cada criança da educação infantil ganhou um boneco e de negro e uma boneca. E agora eles estão contando as histórias africanas e muitas vezes a gente já tem, na nossa literatura infantil, também tem histórias que vieram de lá e que a gente pode contar para as nossas crianças. Não é só Saci Pererê. Eu acho que tem outras coisas, né, que a gente pode trazer e que os professores podem trabalhar, e a gente pode trabalhar isso da infância para ir diminuindo a discriminação racial nesse país, né? Então, isso eu acho que é importante. Eu sempre considero muito que a educação étnico-racial, através das diretrizes que os professores têm que saber, e a questão ambiental, devem ser duas coisas que não podem ficar fora do planejamento já da própria educação infantil. Isso. Não é mais assim, o triângulo, o quadrado, o amarelo, o azul, né? Nós temos que avançar, porque a partir dessa concepção que a gente tem histórico-cultural, e para a gente poder minimizar todos os problemas de gênero que a gente está tendo, de racismo que nós temos que começar lá, né? O respeito à mulher, o respeito à diversidade, o respeito às questões étnico-raciais. Então, é desde o pequeno ali, promovendo esses espaços de fala, de escuta, para que... E aí as histórias, né? Nós vamos fazer uma atividade na praça aqui, o curso de pedagogia, e as meninas estavam, nós optamos por fazer justamente com histórias afrodescendentes, né? De étnico-raciais. E foi muito interessante, porque aí saiu um monte de livros, um monte de brincadeiras, que nós vamos fazer com as crianças. Então, esse é uma proposta de que a gente possa quebrar essa questão e trabalhar mesmo pelos direitos humanos e pela diversidade. Então, por isso que isso tem que estar lá no PPP. Né? Tá vendo? Tem que analisar como que isso é trabalhado lá na minha sala, na minha escola. Né? Pode abaixar um pouquinho? Nem sempre eles vão ter recurso aí de equipamentos, tecnologias digitais, né? Mas eles têm que... Aí, tá bom. Mas aí nós precisamos criar esses espaços para eles terem esse recurso de entrar e começar a se apropriar desse espaço de tecnologia, até para que eles saibam como usar. Porque hoje a gente tem
mas a gente não sabe usar. Tanto é que alguns países estão até estipulando o tempo que as crianças têm que ficar expostas às telas, né? As oportunidades de investigação, as práticas. Então, veja aqui, tem planejamento disso, de lavagem de mãos, de higiene pessoal, de sono, de descanso, mas tem intencionalidade? Eles fazem isso? Tá vendo como tudo está interligado, né? Podemos passar para a próxima, Alice? Sim, sim, sim. Então, aqui a infraestrutura, os espaços de material mobiliário. Uma questão importante é o número de material, a relação material e número de crianças. Então, isso é fundamental nesse momento, porque muitas vezes você tem, mas essa relação ela não é condizente e ela não favorece o aprendizado, muito pelo contrário, cria espaço de conflito, e aí, para ter uma mordida, para ter um empurrão, é a coisinha mais fácil de acontecer, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Não tem um número suficiente de brinquedo, não põe para essas crianças. Espera chegar mais, sabe? Porque vai ter dor de cabeça, né? Então, como que esses materiais estão dispostos? Eles estão dentro da possibilidade da criança ter autonomia de pegar? Porque muitas vezes eu já vi chegar brinquedos assim, que veio da prefeitura, tá, mas é muito novo. Ah, vamos guardar, né? Deixa aqui, porque senão a criança vai quebrar. Gente, é o brinquedo da criança, é direito dela. Eu tinha uma diretora de escola, que era escola particular, que ela brigava com as professoras quando as crianças quebravam, né? Tudo bem, mas isso faz parte. E não tem como a gente vai ensinar os cuidados, mas é importante que elas tenham o contato para quê? Para que elas aprendam a preservar e a não quebrar, tá? Então, esse é um processo de aprendizado também que a gente precisa desenvolver com eles. A questão dos espaços, né? Os espaços são ventilados, iluminados, arejados, né? Ainda mais nesse tempo que a gente aí passou pela Covid, é muito importante cuidar desses espaços. Muito importante cuidar da higiene desses espaços, né? Tem materiais de brincadeira que faz de conta, e outra, tem materiais não estruturados, né? Essa coisa do reciclável. Vocês que estão aí na lida, vocês sabem disso. Às vezes a gente tem um brinquedo lindo, maravilhoso, mas você pega uma caixa que chegou lá de um monte de caixa de copo descartável, quando a prefeitura manda, que é aquelas caixonas de papelão grande, tá? Chegou a caixa de copo descartável, vamos supor. A hora que você vê as crianças, aquilo é uma delícia, porque eles entram dentro, eles saem, eles brincam, eles fazem aquilo de carro, eles podem montar uma casa. Então, esse é o espaço da criatividade, né? Aí os materiais artístico-cultural é importante. A questão das fraldas, né, gente? O banheiro, o trocador de fralda, manter sempre higienizado, de boa qualidade para as crianças. E aí a gente precisa pensar no manejo dessas trocas também, né, Alicia? Porque é um momento de educação, porque aquilo que a gente sempre brigou, cuidar ou educar, não, educar e cuidar andam juntos. Então, eu tenho que estar disponível para uma troca de banho, né? Eu tenho que estar disponível para uma troca de fralda, ok? Pode passar, Helena. E aqui, a cooperação e troca com as famílias, né? Como que a instituição organiza os eventos? Tem eventos que permitem que a família vá? Porque muitas vezes a gente fala assim, a família não participa. Mas eu costumo dizer o seguinte, né? Eu brinco assim, Alice, vai lá em casa, viu? Vai lá na minha casa, Alice, eu estou te esperando, tá? Como que a Alice vai na minha casa se eu não dei endereço para ela? Se eu não falei quando que eu vou estar na minha casa, né? A gente vive fazendo isso no nosso dia a dia. Então, é importante a gente criar situações para a família estar dentro da escola, né? E que ela seja participativa
desse momento. O realizar o mapeamento e acompanhamento das condições históricas e culturais da família. Então, eu ter noção do que está acontecendo com aquela criança, né? Para que eu poder entender por que aquela criança está daquele jeito hoje, né? Então, eu preciso ter esse... né? Propor reuniões, né? Organizar eventos, tá? Mais alguma coisa? Não, eu queria falar um pouquinho, Marlene, que, na verdade, assim, pode até ter até outras, né? Nas dimensões Sim. pode ter até outras reflexões, né? A gente colocou aqui para vocês as que eram essenciais para fazer um bom diagnóstico. Se a gente tiver um bom diagnóstico, depois a gente vai ter bons planos de ação e nós vamos avançar. Então, a Marlene, que entende muito, que tem muita prática, e a gente tem trabalhado em outros lugares também com as dimensões, e as pessoas têm entendido que realmente falta muito. Até na própria implementação da BNCC, eu tenho visto coisas muito mal feitas, porque as pessoas entenderam que o currículo da educação infantil pode ser pelos campos de experiência, mas aí trabalham um campo de cada vez, e não é isto que a BNCC propõe. A BNCC trouxe muitos direitos, os campos, falou o que era para a gente fazer, não, mas não trouxe a metodologia, não trouxe o como, né? Que é muito difícil para muitos educadores, o como a gente tem que ir construindo. Eu acabei de construir, junto com uma equipe, um material de educação infantil, a gente refletiu muito, pensou muito nesse material para poder ajudar os educadores a entenderem, e fizemos mais para 4 e 5 anos, falta ainda o de 0 a 3, mas fizemos para que os educadores possam entender como é que eles vão fazer tudo isso que a Marlene explicou para vocês, numa rotina que leve a uma qualidade de educação infantil e não demore 30 anos nem 20 anos, mas que aí, nos 4, 5, 6 anos, a gente consiga ter resultados, né? E a gente já está vendo também alguns outros materiais escritos por outros autores que trazem essa questão da educação infantil, do como fazer e como fazer bem feito para que a gente tenha o resultado. Vocês têm todos os indicadores como estão aí, né? E vocês podem rodar mais um pouquinho. Na hora que vocês tirarem a média, vai ter um quadro que vai dar a visão do todo, pode ter mais para baixo. Então, vai ter um quadro aqui que vocês vão aqui, né? Então, vocês vão ter as dimensões. Então, a partir desse valor, né? O que vocês entendem, né? Quais foram as médias? Que lugar que elas se encontram? Tá? Aí pode abaixar aqui mais um pouquinho. E aqui vocês vão estar colocando o que vocês entendem como pontos fracos e pontos fortes dentro das dimensões. Tá? E aqui vocês vão pegar lá, colar copiar e colar aqui qual o indicador de qualidade da educação infantil que estão mais frágeis, quais estão mais básicos e qual o que estão que estão os básicos, e aí do forte, quais estão adequados e quais estão avançados. Tá? Então, aí vocês têm um panorama geral, né, um diagnóstico bem elaborado aí para vocês trabalharem. Estamos saindo de um paradigma de conteúdo e trabalhando por competência. Então, essa mudança vai exigir muitas mudanças, transformações, e a gente reconhecer e trabalhar conceitos que ainda a gente não tem, porque a gente está sempre acostumado a colocar nas caixinhas, né? O currículo é colocar bem nas caixinhas, e é confortável ter as caixinhas. Quando a gente vai para a BNCC, a gente está falando de competência, e aí não tem mais caixinha. E aí eu estou tentando, é o indivíduo integral.
eu olhar para todos os lados. E nisso a gente fica ansiosa de dar conta. Mas é um processo que, aos poucos, nós vamos perceber que a gente dá conta, sim. Porque a gente já, se a BNCC já foi para as competências, é porque a gente já estava trabalhando. E as pesquisas mostraram que isso estava trazendo efeito. Só que não se tinha nomes. Então, as coisas estão caminhando, só que a gente tem que fazer um autoconhecimento, uma autopercepção, autoanálise, um automonitoramento de como que eu trabalho. Porque a hora que a gente percebe, a hora que a gente vai trabalhando, a gente vai vendo o que está fazendo. Tá? Mas ainda a gente tem um movimento de pôr na caixinha. Né? Então, ainda a gente faz esse movimento da caixinha. Então, nós temos que ir desconstruindo esse movimento e entrando no outro movimento. Mas não é fácil para ninguém, não. Ninguém. Ninguém está livre. E o importante é que a gente não pare no tempo e esteja motivado, como a gente está vendo aqui que vocês estão e vão chegar lá, se Deus quiser. Viu? Muito obrigada, é um prazer aí estar com vocês.